Historicamente, os governos de esquerda têm como prioridade criar vínculo direto com o povo, mas de uma forma completamente diferente do que é evolução, desenvolvimento, crescimento para o indivíduo e também para a sua vida profissional. A ideia da esquerda sempre é escravizar, é tornar esta pessoa absolutamente limitada e, ao mesmo tempo que limitada não só pelo conhecimento, mas ao mesmo tempo também dependente do Estado, onde o indivíduo vê o Estado apenas como o seu paizão, aquele que sustenta, aquele que alimenta, aquele que dá, na hora que bem entende, o que esta pessoa necessita. Este processo que o mundo vive há muitos e muitos anos com a esquerda em vários países, é um processo que é, naturalmente, um regime quase que escravagista. A gente vê no Brasil, por exemplo, em todo o período do PT, o lançamento de bolsa disso, bolsa daquilo, vale gás, vale isso, vale aquilo. E o que isto contribui para a sociedade? Muita gente vai falar: olha, mas ajuda aquela senhorinha, ajuda aquele senhorzinho, ajuda fulano, beltrano e ciclano. Sim, até em alguns momentos, e para cada caso, né, pode sim ajudar. Mas fazer disto, né, apenas uma política única governamental, isto não ajuda nada o indivíduo. O pescador precisa da vara da pesca para praticar a pesca e aí sim se alimentar. Não adianta ele receber o peixe, porque senão você vai criar um ciclo vicioso. E o que acontece no mundo, principalmente nos governos da esquerda. Agora, saiu a informação, de acordo com o jornal Estadão, Estado de São Paulo, que Lula estuda criar o Vale Carne. Pois é, senhoras e senhores, existe a possibilidade do Vale Carne. Ele que passou a campanha inventando que iria fazer com que o pobre voltasse a comer mais, comer carne, cervejinha. Hoje nós temos a cesta básica mais cara de todos os tempos, com um aumento substancial enorme nos principais itens que compõem a cesta. E a carne, então, essa nem se fala. Mas esta ação que está sendo estudado, inclusive, na Casa Civil e no Ministério do Desenvolvimento, foi uma proposta do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT, e do seu filho, adivinhem só, lembrem o nome dele, José Carlos Bumbay. Esse mesmo, José Carlos Bumbay. Quem lembra da Operação Lava Jato vai lembrar também do nome dele, que foi condenado, né, por práticas ilícitas, e aí essa operação, né, acabou condenando. Bom, neste momento a gente tem Paulo Teixeira, do PT, e seu filho, e aí eles colocam como alguns, né, membros do agro estariam interessados nesta proposta. Será mesmo? Será? Eu sinceramente não acredito. Mas o deputado federal Marcel Van Hatten, ele fez um discurso sobre isso. Inclusive, a gente vai trazer aqui agora Marcel Van Hatten falando sobre isso e falando também sobre a questão que envolve os aplicativos, né? Afinal de contas, esta ideia, né, que nós temos aí de mudança, de criação de um novo sindicato para os motoristas de aplicativo que não estão nada satisfeitos com essa proposta do governo. Não representa os motoristas de aplicativo. E para completar, nós temos ainda, na palavra de Van Hatten, o contexto, né, que ele faz e o comparativo que ele faz com o governo Milei da Argentina, que está no caminho certo, com políticas corretas de recuperação de um país que viveu escravizado pela esquerda, e ele faz essa comparação exatamente com o governo Lula, que trabalha na contramão do desenvolvimento. Acompanhe esse vídeo, mas antes de eu colocar o vídeo aqui para vocês, deixa eu pedir que vocês deixem já aqui o like, se inscreva no canal e não perca também o nosso próximo vídeo. Vamos ao vídeo do deputado federal Marcel Van Hatten.
É o processo de venezuelização do Brasil. Governo Lula estuda a proposta de Vale Carne de R$ 35 para quem recebe Bolsa Família. A tal da mentira da picanha para todo mundo. Durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Agora vira por meio de uma proposta pelo filho do empresário José Carlos Blumlay, amigo de Lula, condenado na Lava Jato. Veja bem, isso é um absurdo. Querem que o governo passe a fornecer tudo para a população, mantendo reféns escravos desse regime tirânico de Lula, do consórcio PT, STF, querem manter escravo o povo mais humilde, como acontece na Venezuela e em outros países onde o Estado de Direito já foi às favas. Leio hoje no Estadão, deputado Marinho, governo Lula estuda a proposta de Vale Carne de R$ 35 para quem recebe Bolsa Família. Veja bem, senhor presidente, a tal da mentira da picanha para todo mundo nas eleições, no estelionato eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, agora vira por meio de uma proposta encaminhada ao governo Lula pelo filho do empresário José Carlos Blumlay, amigo de Lula, condenado na Lava Jato, vira, por meio de Guilherme Blumlay, uma proposta de Vale Carne de R$ 35. Mas veja bem, isso é um absurdo. É o processo de venezuelização do Brasil. Querem que o governo passe a fornecer tudo para a população. Tudo. Mantendo reféns escravos desse regime tirânico de Lula, do consórcio PT, STF, querem manter escravo o povo mais humilde, como acontece na Venezuela e em outros países onde o Estado de Direito já foi às favas. E veja bem, senhor presidente, repito, não é qualquer proposta não, é um Vale Carne proposto ao ministro Paulo Teixeira pelo filho de José Carlos Blumlay, condenado na Lava Jato. E mais, senhor presidente, eu me pergunto por que vale carne bovina? Aliás, eu também me surpreendo quando vejo que há alguns produtores achando a ideia interessante. Isso vai beneficiar só, obviamente, aqueles que foram beneficiados já em governos petistas passados, mas não a ponta do produtor rural, do pecuarista, que vive muito bem sem a ajuda do governo. Aliás, se o governo não atrapalhasse, viveria muito melhor. Enquanto Milei lá na Argentina faz o dever de casa, fechando estatal de comunicação que era propaganda kirchnerista e peronista, fecha supostos centros de atendimento social, senhor presidente, que serviam apenas para centenas de cabides de emprego para funcionários fantasma. Enquanto Milei faz o dever de casa, cortando despesas, Lula, que, além de aumentar gastos, ainda quer interferir na iniciativa privada, naquilo que dá certo. Transportes por aplicativo. Quantas pessoas conseguiram superar a crise gerada pela pandemia por causa dos transportes por aplicativo e por causa, deputado Evair de Mello, que chega agora ao plenário, do iFood, dos aplicativos de entrega de comida? Salvou muita gente da fome, da miséria. Não é possível que na contramão do mundo livre, na contramão inclusive dos nossos vizinhos argentinos, que agora estão sob a presidência de Javier Milei experimentando propostas que reduzem o estado o inchaço do Estado, não é possível que o que o Lula apresenta para o povo brasileiro é interferência no Uber, limitando a possibilidade do cidadão hoje livre trabalhar e criando um novo sindicato. Sim, porque isso está na proposta apresentada por Luiz Marinho. Além da limitação do trabalho de quem hoje ganha o seu pão dignamente, transportando pessoas, transportando alimentos, Brasil afora, nos rincões,
a proposta ainda vem com a criação de um sindicato. Os motoristas de aplicativo estão furiosos. Acabei de receber, deputado Pompeu, imagens de Porto Alegre, de motoristas de Uber, fazendo protesto, buzinando, abrindo portas, e estão dizendo que vão até as últimas consequências para impedir que este projeto de lei anunciado por Lula seja aprovado aqui na Câmara dos Deputados.